Hoje nós vamos encerrar nosso estudo de Deuteronômio, os últimos 4 capítulos do livro. No final do estudo hoje eu vou mencionar o próximo estudo, mas hoje sobre Deuteronômio, capítulos 31 ao 34. Moisés agora completa sua carreira. Depois desses 40 anos de serviço, conduzindo o povo do Egito até a terra de Moabe, onde ele, junto com os israelitas, até conquistaram alguns povos, venceram alguns povos, suficiente para ter lugar para 2,5 tribos a ficar do lado leste do Jordão. Mas isso somente depois de participar da conquista da terra. Moisés, porém, não vai participar dessa conquista. Ele foi permitido olhar, mas não entrar na terra prometida. E lembramos daquele episódio em que ele e Arão se exaltaram, e Deus, por esse motivo, não permitiu que ele entrasse. Então, ele termina seu trabalho na chegada à beira do rio, praticamente, a poucos quilômetros do Rio Jordão, para logo em seguida o povo entrar e tomar posse. Ele morre, sepultado pelo Senhor, e o sucessor dele assume a responsabilidade do seu trabalho, e vai, a partir desse momento, conduzir o povo preparando para entrar, e na entrada da terra, na conquista da terra, na divisão da terra, tudo isso vai pertencer ao trabalho do próximo líder de Israel. Eu não vou falar nome, porque isso já vem na primeira pergunta de hoje, capítulo 31, e a primeira pergunta para Bruno, pergunta fácil aqui, Bruno, para começar a noite, quem foi escolhido como sucessor de Moisés? Josué. Josué, ok. Sabemos que ele acompanhou Moisés. Foi basicamente o braço direito de Moisés ao longo de todo o tempo no deserto. Ele aparece pela primeira vez numa batalha antes de chegar no Monte Sinai. Então, nas primeiras semanas depois de sair do Egito, ele acompanhou Moisés em vários momentos importantes. Foi um dos espiões, um dos únicos 2 fiéis. E agora Deus escolheu, depois de tanto preparo, 40 anos de faculdade, basicamente, para Josué agora assumir a sua carreira e começar a sua profissão como líder do povo. Eu queria só comentar uma coisa sobre a idade de Josué. Nós não sabemos. Percebendo que ele era adulto quando saiu do Egito, podemos colocar uma idade mínima de 20 anos, que seria a idade para sair à guerra. Como ele foi escolhido para conduzir os soldados naquela primeira batalha, eu acho provável que ele era mais velho do que isso, mas o mínimo seria 20 na saída e 60 agora. Máximo, se ele tinha já 50 quando saiu do Egito, agora teria 90. Ele vai viver total de 110. Então pode ser que tudo isso foi feito entre 90 e 110. Mas alguma coisa entre 60 e 90 anos de idade para Josué quando ele sai. Caleb, nós podemos identificar a idade dele. Ele falou mesmo que ele tinha 40 quando foi enviado como espia. Então ele tinha 80 basicamente quando entraram na Terra Prometida. 79 e 80 anos. Eu acho possível que Josué teria mais ou menos a mesma idade, mas não temos certeza. Ok, agora, Benita, pergunta número 2. Com qual frequência seria feita a leitura pública da lei para o povo? De 7 em 7 anos. Ok, exatamente, a cada 7 anos. Então, desta maneira, lembrando que nem todos teriam como ter uma cópia da lei para guardar em casa. Quase ninguém teria isso. Os reis fariam cópia. E, obviamente, ao longo do tempo foram feitas algumas cópias. Mas não seria algo que todo mundo teria acesso em casa. Não tem a facilidade que nós temos de várias Bíblias. Eu tenho 2 ou 3 aqui na escrivaninha onde estou trabalhando no momento. E nós todos temos, provavelmente, vários em casa. Eles não tinham essa facilidade. Mas fazendo a leitura completa da lei, para o povo ouvir a cada 7 anos, assim, uma criança ouviria dentro dos primeiros 7 anos da vida, e mais 2 vezes, basicamente, talvez 3, até chegar a ser adulto. E continuaria ouvindo ao longo da vida. É uma vida de 70 anos, a pessoa ia ouvir a lei
10, 11 vezes ao longo da sua vida. E assim seria uma maneira de reforçar esse ensinamento com uma certa frequência. Aquela leitura feita na época de Esdras, provavelmente é uma dessas leituras feitas justamente para o povo inteiro ouvir a lei. Só que, como eles não tinham feito isso com a mesma frequência, tinha várias novidades para eles na leitura da lei. E ele comenta também nesse mesmo versículo que foi no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, que identifica para nós o mês sétimo, e também o ano que seria o mesmo ano que eles perdoavam as dívidas e que eles não cultivavam os campos. Então, talvez até facilitando para passar mais tempo juntos ouvindo a leitura da lei. Pergunta número 3. Beca, qual foi o motivo que Deus deu para Moisés escrever um cântico especial no fim da sua vida? Deus ordenou a Moisés que escrevesse o cântico como um testemunho contra os israelitas, mas a favor de Deus, para que eles não esquecessem de Deus e da lei, mesmo quando eles se afastassem de Deus. Ok, exatamente. Seria testemunha contra eles quando se desviassem do caminho, que obviamente ele sabe que vai acontecer isso. E a maneira de lembrar isso foi de escrever e ensinar esse cântico. A ideia, evidentemente, que o cântico seria cantada com alguma frequência para eles lembrarem do conteúdo do alerta que dava para o povo. E Josias, pergunta número 4. Onde foi colocado o livro da lei que Moisés escreveu? O livro da lei foi colocado ao lado da Arca da Aliança, como testemunho contra o povo. Ok, exatamente, ao lado da Arca da Aliança. Então, uma coisa preciosa, algo que veio do Senhor, como a Arca da Aliança e o propiciatório, a tampa que fica em cima com os querubins, representa o trono de Deus. Agora, a lei de Deus está do lado do seu trono, que seria nesse lugar justamente para determinar o certo e errado para o povo, julgar o povo. Lembrando, não é o que ele fala aqui, ele fala sobre esse livro que Moisés escreveu. Mas também tinha as tábuas de pedra que Deus escreveu, os 10 mandamentos. Lembra, Josias, onde ficavam as tábuas de pedra? Dentro da arca, debaixo do propiciatório. Perfeitamente. Dentro da arca, como diz, e vamos ver rapidinho alguns versículos aqui. Êxodo capítulo 25, que estudamos alguns meses atrás, no versículo 16, ele disse: E porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho se refere às tábuas, à aliança, até por esse motivo chamado da arca da aliança, a arca do testemunho. Versículo 21 do mesmo capítulo, a mesma coisa. Dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E no capítulo 40, quando eles erigiram o tabernáculo pela primeira vez no deserto, capítulo 40, versículo 20, tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E até no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, quando o autor de Hebreus explica que tudo aquilo simbolizava a chegada à presença de Deus, o que Jesus faria, entrando na presença de Deus, com o seu próprio sangue, sangue da nova aliança. Mas Hebreus 9, versículo 4, falando sobre o tabernáculo e templo, ao qual pertencia, o centro dos santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, essas tábuas da aliança ficavam dentro da arca. E a lei escrita por Moisés do lado. Ok. Entrando agora no capítulo 32, e pergunta número 5, Léo, por que Moisés disse que os israelitas não eram filhos de Deus? Pois eles eram corruptos. Ok. Por causa da perversidade, da corrupção deles, essa rebeldia contra Deus, ele disse aqui no capítulo 32, versículo 5, procederam corruptamente contra ele,
já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Então, o perfeito Deus não produz filhos perversos e deformados, ele está dizendo aqui. Eu acho bem interessante esse ponto, porque é um ponto desenvolvido em outros lugares nas Escrituras. Ao longo do Antigo Testamento, que nós podemos ver a ideia, primeiro aspecto, que eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, da linhagem carnal, o povo escolhido, a nação santa. Só que a nação santa não foi santa. Durante a boa parte da história, o povo foi rebelde contra ele, avisou aqui. Assim, quando chegamos no Novo Testamento, essa ideia de filhos de Deus ser filhos espirituais e não carnais é claramente destacado no ensinamento de Jesus e no ensinamento de Paulo. Vamos ver rapidinho aqui o que Jesus disse em João 8, quando até parece que questionaram um pouquinho a linhagem do próprio Jesus. E ele responde sobre a linhagem, a descendência deles. Versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E no 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Estão falando para os judeus. Vocês não são o povo de Deus. E Paulo trabalha com isso em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, aqui essa ideia de ser descendentes espirituais de Abraão, e não apenas carnais, se torna importante no ensinamento do Novo Testamento. Ok, pergunta número 6. Bruno, identifique o que esse cântico diz sobre a rocha. Então, a rocha é uma referência a Deus como fonte de força, perfeição e justiça. Ele é em contraste com os outros deuses falsos que o povo seguia, que eram fracos. Ok, muito bom. Essa ideia de rocha, de algo sólido, que serve como alicerce, se refere principalmente no capítulo aqui a Deus. E quando é rocha com maiúscula, como coloquei na pergunta, claramente está identificando Deus. Deus é a rocha. Uma ideia que encontramos também no Novo Testamento. Jesus, a pedra angular, como nós vamos ver no estudo de Atos hoje. Também observamos a ideia da rocha, de construir a casa sobre a rocha, do final do Sermão do Monte. E aqui Deus é esta rocha de Israel. Mas também observamos, uma vez que ele usa a palavra rocha aqui, falando sobre a terra, que a terra é pedra dura, mas Deus daria fertilidade para produzir o que eles precisavam. E outras duas vezes que ele usa a rocha, basicamente zombando deles. Cadê a rocha de vocês? Falando sobre os ídolos que eles optaram por servir, ao invés de servir a verdadeira rocha. Então, eles estavam construindo a casa sobre rocha que não era rocha, mas sobre areia, se fosse pensar na ilustração que Jesus usou. E pergunta número 7, Benita, o que são os demônios no versículo 17? Ídolos. Ok, é uma maneira que ele se refere a falsos deuses ou ídolos. E eu gostaria de comentar só um pouquinho sobre isso. A palavra original usada aqui aparece somente aqui e mais uma vez em todo o Antigo Testamento, no hebraico do Antigo Testamento. Salmo 106 também usa esta mesma expressão. E vou comentar um pouquinho sobre isso em relação ao ensino do Novo Testamento também. Mas Salmo 106
versículo 37, diz, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, usando a mesma palavra hebraica encontrada aqui. Por ser uma palavra que aparece só 2 vezes, os tradutores têm um pouco de dificuldade em como traduzir. Claramente, no contexto aqui, se refere aos ídolos, a mesma coisa em Salmo 106. Alguns sugerem que a tradução mais literal seria não Deus, ou não é Deus. Então tem Deus e o que não é Deus, falsos deuses. E outros sugerem de onde veio esta palavra, a ideia de se referir a algum ídolo, como a ideia realmente que está sendo transmitido aqui. Eu acho interessante que no Novo Testamento, Paulo pega essa mesma ideia quando ele fala sobre o problema de comer coisas sacrificadas aos ídolos, porque estaria participando da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, versículo 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas o assunto aqui é idolatria. A partir do versículo 14, ele fala para fugir da idolatria. E vai falando sobre a prática de comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Estaria dessa forma tendo comunhão com os ídolos ou com os demônios. Então Paulo usa a mesma ideia, provavelmente baseando-se numa leitura da Septuaginta, que traduziu isso também como demônios. E assim passa para o Novo Testamento a mesma ideia. Ok, pergunta número 8. Beca, o que ele quer dizer? E vou ler esses versículos antes de você responder. No capítulo 32, versículos 37 e 38, ele diz, então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. O que ele está dizendo aqui, Beca? Ele mostra que é totalmente sem valor, sem importância, confiar em outros deuses, porque eles não podem nem salvar, nem proteger o povo. Ok, exatamente. Ele está dizendo, vocês não queriam a rocha verdadeira, vocês abandonaram o Senhor para servir esses falsos deuses, agora vocês precisam de ajuda, pede ajuda a eles. Se eles merecem adoração, eles devem ajudar vocês. E realmente, mostrando no contexto aqui que eles são completamente incapazes de salvar, incapazes de fazer qualquer coisa. Sabemos de outros trechos no Antigo Testamento, onde Deus acaba zombando dos ídolos. Coisa ridícula. Isaías, especialmente, capítulo 44 e 46, a ideia é que alguém poderia cortar uma madeira, queimar a metade como lenha e modelar a outra metade como um Deus e adorar um Deus que não enxerga, que não anda, que não faz nada. Uma coisa completamente ridícula e absurda. E aqui Deus dizendo, então vocês querem servir os seus próprios ídolos, próprios deuses? Peça ajuda dos seus deuses. Deus é o único que pode salvar. E aqui, mais uma vez, eu vou ligar com o estudo que vamos fazer ainda hoje, em Atos capítulo 4, porque o versículo 39 aqui fala uma coisa muito parecida com o que Pedro diz em Atos 4. Diz, vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é o único que tem a capacidade de dar vida. E Pedro vai dizer que Jesus é o único capaz de salvar. Ok, pergunta número 9. Josias, Deus deixou espaço para o povo adorar outros deuses e ainda servir a ele? Não, não deixou margem, qualquer tipo de margem para essa interpretação, porque não existe outro Deus. Ok, não pode colocar do lado de Deus algo que não existe. E realmente, quando o povo fosse atrás de falsos deuses, ele disse que ele se esconderia deles,
traria castigos de consumir a terra no seu furor, de mandar males, castigos contra eles, porque ele é um Deus ciumento, no sentido que ele exclusivamente merece a adoração das suas criaturas. Este fato deve nos ajudar a saber como lidar com as mentalidades sincretistas do mundo atual. Parece que nas últimas décadas cresceu bastante a curiosidade por paganismo, interesse em religiões orientais, outros que não servem o Deus verdadeiro. E embora nós podemos tratar com respeito qualquer pessoa, nós não temos margem de nem molhar o dedo nessa podridão de idolatria, de servir falsos deuses. O Deus das Escrituras é o único verdadeiro e o único que merece adoração. E assim, qualquer decisão de adorar outros deuses traz a justa consequência, o castigo contra quem pratica isso. Ok, continuando agora com pergunta número 10, no capítulo 33, voltando para o Léo. Léo, quem se tornou rei do povo de Israel? Deus, o Senhor. Ok, exatamente. Ele avisa aqui que ele é o rei, ele é o Senhor. E isso nos ajuda a compreender uma coisa que vai acontecer alguns livros depois. Na época de Samuel, o povo vai insistir em ter um rei. E Deus já estava com a intenção de dar rei para eles, mas na hora determinada por ele. E o povo insistiu, nós queremos um rei, como os outros povos ao nosso redor. Samuel ficou chateado com isso, e Deus falou, o problema não é a rejeição de você, o problema é que eles estão me rejeitando. E a base disso vem justamente desse capítulo aqui. Se Deus é o rei, quando eles insistiram em ter um rei igual aos reis ao redor, reis humanos, estavam implicitamente rejeitando o próprio Senhor. E Deus, obviamente, não aceitou nisso numa boa. Deu o rei que eles queriam e tiveram vários problemas em consequência disso. Bruno, o que separou o povo de Israel de todas as outras nações? A lei de Deus e o relacionamento exclusivo com Ele. Ok, exatamente. A lei de Deus, que ele deu uma lei especial para eles como parte dessa relação, mas ele chamou aquele povo para ser seu primogênito, diz Êxodo capítulo 4. Ele fala aqui de uma proteção especial que ele deu para esse povo. E assim ele elevou Israel acima de todas as outras nações, dando para eles uma posição privilegiada. E era para Israel ser esse povo exclusivo e privilegiado, elevado acima de todos os outros povos. Mas também era para ser um povo santo. E já temos comentado sobre esse problema da perversidade e corrupção dessa nação. Agora, pergunta 12. Benita, qual tribo é omitida nas bênçãos dadas às tribos neste capítulo? Simeão. Simeão não aparece nessa lista. Agora, um pequeno comentário sobre isso. Tem 12 tribos aqui. Mas já temos comentado sobre isso. O fato que Deus dobrou José em 2 tribos, Manassés e Efraim. Em qualquer situação, nós temos que ajustar de alguma forma a lista para chegar em 12. Quando divide a terra, tira Levi. Levi não recebe a herança de terra. Aí fica 12 tribos com território e Levi com cidades espalhadas em Israel. Quando, em outras situações, quando inclui Levi, às vezes junta Efraim e Manassés como uma tribo e fala só sobre José. Outra maneira de diminuir para 12. Neste caso, ele omitiu Simeão, porque ele fala Efraim e Manassés e todas as outras, inclusive Levi. Tirou Simeão. Não explica por quê. Uma explicação mais tradicional é que mais para frente,
Simeão não recebe um território demarcado, distinto, mas ela recebe a sua herança dentro do espaço, dentro do território de Judá. E assim, ela mais ou menos perde a sua identidade tribal, até um certo ponto, por causa disso. Tanto que quando há a separação entre Judá e as tribos do norte, Simeão está com Judá, porque está dentro do seu território. Benjamim também acaba se aliando com Judá durante boa parte dessa história. Mas Simeão aqui simplesmente foi omitida da lista. Ok, e continuando com a pergunta sobre capítulo 34, pergunta número 13, voltando para Beca. O que Deus mostrou para Moisés antes de este líder morrer? Deus mostrou toda a terra prometida, né, no alto de um monte, que ele jurou dar aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Ok. Toda a terra que ele tinha prometido para Abraão e seus descendentes, ele mostrou para ele. Agora, isso pode ser que de alguma forma Deus deu para ele uma visão mais espiritual, alguma coisa assim. Eu já vi fotos tiradas da planície de Moabe, que seria a região onde Moisés estava, e dá para avistar boa parte da terra de Canaã, de lá. A terra de Canaã não era tão grande assim, e de uma perspectiva alta, dava para ver boa parte disso só com o olho nu. Agora, se Deus deu para ele alguma visão maior, isso a gente não sabe. Mas Deus mostrou para ele toda a terra que seria herdado pelo povo. Ok, agora pergunta número 14. Josias, sobre a morte de Moisés. 4 perguntas aqui. Primeiro, onde ele morreu? Morreu no Monte Nebo, na terra de Moabe, na frente, ali próximo ao Mar Morto, do outro lado. Ok. E onde ele foi sepultado? No vale, em um vale na terra de Moabe, mas ninguém sabe o local exato. Ok, exatamente. Ele fala região, mas não sabemos onde. Por quê? Porque quem o sepultou? Não foi nenhuma pessoa, foi o próprio Senhor. Exatamente. Foi Deus que sepultou e Deus não falou onde. Não marcou o sepulcro de Moisés. E quantos anos Moisés tinha quando ele morreu? Morreu com 120 anos. Ok. E já estamos praticamente no limite de idade, já naquela época. As idades ainda estão diminuindo depois do dilúvio. E sabemos que até o dilúvio, os homens viviam mais de 900 anos. Poucas gerações depois, chegando à época de Tera e Abraão, Isaac, em torno de 175 a 200 e poucos anos. Agora continua diminuindo. O pai de Moisés foi a penúltima pessoa que chegou a 130 no registro bíblico. Só tem uma pessoa que vai chegar a essa idade depois, Joiada, um sacerdote de Israel, várias gerações depois. Mas é um caso excepcional. Arão tinha 123, Moisés 120, Josué vai morrer com 110, e assim, em poucas gerações, chegando à época de Saúl, de Davi, estamos falando de homens que viviam em torno de 70 anos de total. Salomão até menos do que isso. Então, observamos, assim, uma coisa mais ou menos igual ao que nós temos hoje, de uma vida normal em torno de 70, 80 anos, em alguns casos um pouco mais. Ok, agora vamos partir para os desafios da noite, e Bruno e Josias foram premiados hoje. Bruno, pergunta número 15. Qual o sentido dos comentários sobre o povo se engordando? No capítulo 31, versículo 20, e novamente no 32, versículo 15, ele fala do povo engordar. E o que ele está dizendo sobre isso que nós podemos aproveitar de lição prática? Acredito que está se referindo à prosperidade do povo, que estavam prosperando, com isso estavam engordando, e que os levou à ingratidão e rebeldia contra Deus. A lição é evitar que o conforto e a riqueza nos afastem de Deus, né? Que a gente permaneça humilde e dependente dele. Ok,
é uma tendência em qualquer canto do mundo que a prosperidade dificulta, no geral, o serviço ao Senhor. A tendência do homem próspero é de se achar autossuficiente, como aquele da parábola de Jesus em Lucas 12, que eu tenho celeiros cheios, eu tenho tudo que eu preciso para viver bem por muitos anos, então eu posso agora aproveitar a vida, mas esquecendo de ser rico para com Deus, esquecendo de servir ao Senhor. Achei interessante a linguagem usada aqui, inclusive usei essa expressão que ele usa aqui para um dos artigos que eu publico num jornal toda semana, usei esta semana, quando ele fala aqui do versículo 15, mas engordando-se o meu amado, deu coices. A ideia aqui, como se fosse talvez um novilho, que o homem cuida, ele alimenta, ele protege, mas quando chega a ter força, chega a ser grande, já gordo, o novilho dá coices no seu dono. Então aqui Deus alimentou, Deus cuidou, Deus protegeu durante muito tempo. Mas ele diz, quando vocês chegarem a ser prósperos, vamos dar coice. Pensando na história do povo de Israel que vem depois, podemos marcar alguns momentos da maior prosperidade, como também momentos de problema de afastamento do Senhor. Podemos pensar sobre Salomão, um rei extremamente rico. No reinado dele, o povo chegou ao auge da prosperidade. E Salomão até chegou a praticar idolatria lá em Jerusalém. Mais para frente, segunda onda de prosperidade muito grande, uns 200 anos depois de Salomão, Jeroboão II. E quando Deus mandou o profeta Amós, por exemplo, para pregar para o povo, eles achavam ridículo. Como que Deus vai nos castigar? Olha como estamos bem aqui, prosperando. Mas, de fato, o castigo deles estava iminente. Poucas décadas depois de Amós chegar a profetizar, a Síria nivelou Samaria, destruiu esse lugar. Então, observamos essa tendência da prosperidade ser motivo de afastamento de Deus, que leva a criatura a dar coices no seu Criador. Uma figura bem clara aqui do problema de se rebelar contra o Senhor. E a última pergunta da noite, Josias, número 16. Como foi Moisés diferente de profetas que Deus levantou depois dele? Moisés, ele foi o único, né, porque Deus falava com ele face a face. E também foi usado por Deus para fazer aqueles milagres poderosos para sair do Egito. Nenhum Ok. outro profeta teve uma relação tão íntima assim com Deus. Ok. Obviamente tem outros profetas que vêm depois disso, que vão fazer até milagres, ressuscitar mortos, multiplicar alimentos, mas essa intimidade de Moisés com Deus, constantemente conversando com Deus, foi algo diferente. Quando ele fala face a face, sabemos que em um momento não foi permitido Moisés ver, parece, a face do Pai, mas que ele tinha essa ideia de uma relação íntima de poder conversar com ele. E quando ele estava na presença do Pai, brilhava o rosto dele. Eu falo que não foi permitido porque Jesus próprio fala, quando chegamos no Novo Testamento, que ninguém nunca viu o Pai olhando para a face dele. Jesus manifestou para nós. Jesus que mostra para nós o caráter e a glória do Pai. Ok. Com isso, nós encerramos nosso estudo de Deuteronômio. Minha intenção é de fazer 2 aulas, as próximas 2 aulas, sobre o livro de Sofonias.